Estamos de volta com o DC Notícias Especial desse dia 1º de maio, Dia do Trabalhador. Convidei a professora Carolina Elvanger para conversar com a gente sobre direito do trabalho. Ela é professora de direito constitucional, também trabalha na área trabalhista. A senhora estava falando que vai existir uma corresponsabilidade, de acordo com essa lei que está em tramitação no Congresso, da empresa com a empresa terceirizada. Como é que vai funcionar isso de fato? No momento que a empresa, ela terceiriza, ela se corresponsabiliza em que sentido? Ela tem que avaliar se a empresa terceirizada está cumprindo, está pagando todos os direitos trabalhistas. Caso ela observe que não está sendo correspondido, né, a empresa terceirizada está afrontando o direito do trabalho, ela pode, inclusive no mês subsequente, diminuir o repasse para essa empresa terceirizada, já assegurando os valores necessários para garantir os direitos dos trabalhadores. Se ela não fizer isso, ou seja, se ela ficar inerte numa responsabilidade, juridicamente depois ela pode ser condenada a pagar como se ela fosse a chefe, né, o patrão, então, daquele trabalhador. Pensemos que a lei seja aprovada, entre em vigor e ocorra um caso como este, né? Então, nós temos a empresa e suas terceirizadas. E daí uma fecha aqui, a outra fecha ali, ou não paga os direitos e tal. Hoje, o direito do trabalho, os direitos dos trabalhadores, eles são, até que os processos são, eles até vão com certa rapidez, a senhora poderia dizer? Sim, sim, a gente fala, né, é bem rápido. O advogado acha rápido e a população nem tanto, né? Na verdade, assim, na nossa condição aqui em Foz do Iguaçu, a gente costuma levar entre 9 meses e 1 ano para ter sentença em primeira instância. Perto de outras varas cíveis e criminais é rápido, né? É rápido, claro. Chega nesse ponto quando a gente tem questões de insalubridade e tudo mais, né? Se tiver mais empresas envolvidas nessa questão, não pode também demorar mais para que a gente chegue a uma solução? De sentença, dificilmente. Não. Por quê? Porque no momento que a gente tem a citação das empresas, a gente tem tudo conjuntamente. As audiências vão ser todas conjuntas. Só a diferença é que em vez de uma pessoa do lado do patrão, nós teremos 2, 3, 4 empresas, enfim, conforme a necessidade, conforme o caso. Como é que está agora o projeto? O projeto, ele é um projeto de autoria, né, de um deputado federal. Então, considerando que o nosso sistema é bicameral, né, pelas 2 casas dentro do nosso Congresso, primeiro já foi aprovado, ele começou na Câmara. Por quê? Porque ele foi proveniente, a ideia é de um deputado. Então foi analisado, foi aprovado na Câmara, foi discutido algumas alterações do projeto inicial e aprovou-se então esse projeto. Uma vez aprovado na Câmara, ele obrigatoriamente tem que seguir para o Senado Federal, né, a segunda casa. No Senado Federal, ele também precisa ser aprovado. Contudo, o que o Senado já informou, né? Já informou que agora, no próximo dia 12, nós terá uma audiência pública em que pessoas de centrais sindicais, ministros, pessoas que entendam de direito do trabalho serão convidadas para serem ouvidas e debatidas sobre esta questão. Depois vai passar por algumas comissões internas do Senado, né? E após a aprovação nessas comissões, aí sim vai para a votação do plenário. Uma vez os senadores em plenário aprovando, a lei está aprovada dentro do ambiente legislativo. Vai para presidente Dilma. Aí nós temos, né, considerando o nosso sistema dos 3 poderes, nós temos então a obrigatoriedade disso seguir para o Poder Executivo Federal. A senhora acha que ela aprova? Ela tem 2 possibilidades, né? Ou ela veta ou ela sanciona. Sancionar significa, assina embaixo, está tudo certo, vai para a publicação no Diário Oficial, depois de um período, né, vai começar a vigorar. Se ela vetar, ela ainda tem, dentro desse veto, também tem 2 opções, né? Ela pode vetar o texto integralmente, dizer que absolutamente nada ela está de acordo, ou ela pode vetar parcialmente, dizer, olha, esse artigo, esta parte eu veto, o resto eu acredito que se aproveite, né, e eu sanciono. E aí, claro, a parte da sanção também vai para o Diário Oficial e vai ser publicado. O veto não volta para o... Volta para o Congresso. Obrigatoriamente. Que pode derrubar? Exatamente, que pode derrubar o veto. Então, uma vez aprovado no Senado, que é isso que nós estamos, já estamos aprovados, né, na Câmara. Aprovado no Senado, vai para a Presidente da República. Ela, sancionando, vai para o Diário Oficial e aí tem a publicação. Vetando retorna para o Congresso. Correto. E o Congresso aí vai ter que colocar em votação.
ou mantém o veto ou derruba o veto, né? A manutenção do veto vai continuar vetado, não vai existir. Se derrubar o veto, aí vai ser publicado igualmente no Diário Oficial e vai passar a vigorar. Dentro dessa lei, o que a senhora enxerga como, se enxerga, algo vantajoso? Algo vantajoso para o trabalhador? No momento que a gente for falar, se acontecer a possibilidade de pejotização, o que é o pejotização, gente, né? Tá ouvindo bastante na mídia, né? Mas para esclarecer. O que é o PJ? Né? PJ é a pessoa jurídica, né? Então, nós temos profissionais que hoje são contratados como CLT e poderão, né, até vir a constituir uma empresa, né? Ou ser um empreendedor individual e prestar serviços. Então, em vez de ter todas... Empresa com empresa, daí. Exatamente, empresa com empresa. Num primeiro momento, ele tem uma desvantagem que ele não tem mais o FGTS assegurado, né? A demissão sem justa causa não é assegurado, o seguro-desemprego não é assegurado. Contudo, o valor que ele vai pagar de imposto, por exemplo, menor, imposto de renda, vai ser menor. Então, dependendo do valor, num primeiro momento pode ser uma boa vantagem para esse profissional. Só que ele tem que ter o cuidado de pensar no futuro, né? Porque depois... a aposentadoria, como é que vai ser, né? Ele vai ter que pensar alternativas. Dentro do contrato, ele tem que prever ali que ele tem que reservar algum dinheiro para a FGTS, para o INSS, todos os direitos que, de alguma forma, foram retirados dele aí pela questão de ser empresa-empresa, né? E aí ele tem que cuidar a longo prazo, até porque não recolher INSS, a gente sabe, né? No momento que a gente não contribui, caso aconteça alguma coisa, a gente fique doente, a gente não tem direito a seguro-desemprego nem nada do gênero. Hoje, para a aposentadoria, a lei estabelece o quê? A lei estabelece tem aposentadoria por tempo de serviço e por idade. Uhum. Exatamente. Tempo de serviço, homem e mulher. Homem e mulher, exatamente, 30 e 35 anos. E por idade, 60 e 65 anos. Nesse caso, mulher sempre o tempo menor, né? Então, tem que se aposentar, tem que trabalhar esse tempo para conseguir pleitear a aposentadoria. Agora, se ele for PJ, ele pode fazer o recolhimento do INSS. Mas aí quem tem que fazer o recolhimento é ele. Quando ele é empregado, ele não precisa se preocupar com isso. A não ser que ele... Olha, vamos aumentar um valor aqui no meu contrato e esse valor ele já prevê para ser o INSS, exatamente, né? Mas quem vai ter que correr atrás é ele. Então, num primeiro momento, até ele pode ter um ganho real mensal, mas ele tem que cuidar para uma questão de organização. Bom, nós vamos continuar esse papo aqui com a professora Carolina Elvanger e no próximo bloco nós vamos falar sobre seguro-desemprego e também a lei das empregadas domésticas, daqui a pouquinho aqui no DC Notícias. Fique com a gente.